Por que apenas 8 seleções ganharam a Copa do Mundo? Aspectos geoeconômicos e sociais. Esse é um vídeo do Lucas Desenhando Explicando. E por que eu escolhi esse vídeo? Porque eu acho que esses aspectos socioeconômicos são capazes de explicar as loucuras que estão acontecendo na Copa do Mundo da FIFA 2026. Por exemplo, como que a República Democrática do Congo deu aquele susto na Inglaterra? Como que o Cabo Verde levou a Argentina no limite? Como que o Paraguai eliminou a Alemanha? Né? Como que a gente tem uma seleção africana, o Marrocos, né? Aí com chances reais de ser campeã, com futebol condizente com a qualidade que precisa para avançar e ser campeã. Então, tem muita coisa que eu quero falar sobre esse assunto. Mas vamos assistir o vídeo aqui e ver se o Lucas aqui vai dar um gancho pra gente puxar esses assuntos, ou se ele mesmo vai trazer essa informação. E se ele não trouxer, eu falo no final do vídeo. Então, dá like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A Copa do Mundo de 2026 tem 48 seleções. Dessas 48, o mundo inteiro já sabe que o título vai para uma dentre um punhado de países. Não é preconceito, não é falta de fé, é estatística. Em 22 edições do torneio mais assistido do planeta, desde 1930, apenas 8 países diferentes levantaram o troféu. Brasil com 5 títulos, Alemanha e Itália com 4 cada, Argentina com 3, França e Uruguai com 2, Inglaterra e Espanha com 1. 8 países em mais de 90 anos. E desses 8 países, só 4 ainda estão na disputa, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 12 países ainda na disputa, ainda não rolou Portugal e Espanha e não rolou Argentina e Egito. Esses dois ainda não rolaram. Mas só esses dois ainda não. E o detalhe que mais impressiona, todos são europeus ou sul-americanos. Dos 80 países que já participaram de pelo menos uma Copa do Mundo, nenhum da África, da Ásia, da América do Norte, da América Central ou da Oceania jamais chegou perto de uma final. Ainda Antártida, né, pessoal? Por que isso acontece? A resposta fácil é talento. Mas talento não explica tudo, porque o mundo está cheio de talento. A resposta honesta passa por economia, por geografia, por história colonial e por como o dinheiro do futebol moderno criou um sistema que concentra vantagens em cima de vantagens, tornando quase impossível para outros países quebrarem esse ciclo. É sobre isso que esse vídeo vai falar. Nesse momento, a Copa de 2026 está acontecendo e o Brasil está no grupo C, ao lado de Marrocos. Esse vídeo aqui foi gravado, acho que antes da Copa, talvez. Vamos ver como é que como é que era a visão dele antes dos jogos rolarem, né? Vamos ver o que ele vai trazer pra gente aqui. Exatamente um dos países que mais representa a tentativa africana de quebrar esse domínio. Nos últimos anos, Marrocos chegou às semifinais do Catar. Então a pergunta não é apenas histórica, ela é urgente. Eu sou o Lucas e você está no Desenhando e Explicando. O mapa que não muda. Antes de qualquer análise, vale parar e olhar o mapa dos campeões mundiais com calma, porque ele conta uma história geográfica muito específica. Pega o mapa mundi e marca os 8 países que já venceram uma Copa. Brasil, Argentina e Uruguai na América do Sul. Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha na Europa. Você vai perceber que eles formam 2 clusters geográficos muito compactos e muito próximos entre si, o Cone Sul da América do Sul e a Europa Ocidental. São regiões que têm muito em comum: urbanização elevada, forte presença histórica do futebol e, acima de tudo, sistemas consolidados de formação de jogadores. Agora, olha o que fica de fora. Esse sistema consolidado de formação de jogadores, eu acho que é o mais importante. E por que eu acho isso? Um exemplo triste pra gente, né, é o que aconteceu ontem, Brasil e Noruega. Qual é a diferença do jogador formado na Noruega e o jogador formado no Brasil? O jogador formado no Brasil, ele é de origem pobre e ele é selecionado quando o talento dele se sobressai de uma forma muito saltante aos olhos naturalmente. Ou seja, o cara ele tem que ter praticamente o dom, né? E mesmo quando ele tem o dom, às vezes ele não é selecionado.
Que nem a gente teve, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno sendo rejeitado pelo São Paulo, sendo rejeitado pelo Botafogo, sendo rejeitado pelo Paraná, para depois ele se desenvolver na categoria de base do Cruzeiro e se tornar o Ronaldo Fenômeno. Então, será que o Ronaldo Fenômeno, quando ele foi apresentado nesses times, ele já não tinha um futebol notável? É possível isso? Será que não notaram realmente o que ele era capaz de fazer? Será que ele não tinha nenhum talento? O que aconteceria, eu acho, né? Acredito que aconteceria se vissem o Ronaldo na Noruega. Eles iriam investir pesado nele. Mesmo que ele não tivesse mostrado o máximo dele, provavelmente ele teria recebido investimento, teria recebido treinamento, teria recebido estrutura que fariam dele ainda melhor do que foi. Apesar de que eu acho que ele foi... Acho que foi o melhor que teve até hoje. Depois de Pelé, né? E aí o que acontece? Na Noruega, eles têm o tal do Fundo Soberano Norueguês, né? O que é esse Fundo Soberano Norueguês? É um fundo com, sei lá, acho que tá na casa de 2 trilhões de dólares que eles usam para investir na sociedade norueguesa. E eles resolveram, alguns anos atrás, que eles queriam voltar pro futebol. Queriam voltar a ser uma seleção relevante no futebol. O que isso aconteceu? Investiram na base, investiram nos jogadores, investiram na pessoa que ia ser um jogador desde criança, né? Então, pessoa com alimentação, treinamento, medicina de ponta, tudo para formar um atleta que hoje a melhor representação é o Haaland, né? Que botou a seleção para mamar com um futebol absurdo, que quem assistiu o último vídeo, né, que eu expliquei ali sobre o problema da seleção norueguesa, que era o problema do Haaland, né, que era a seleção norueguesa, ficou provado que ele tinha 10 jogadores ali à disposição de fazer ele pegar a bola de alguma forma perigosa. E ele tocou na bola 2 vezes que foi letal, né? Que foi o que eu expliquei. Não dava pra dar chance pra ele. E ele buscou essa chance e foi o que fez a Noruega eliminar a seleção brasileira. Então, o Haaland é a perfeita representação do que é estrutura, investimento, medicina, treinamento de ponta é capaz de fazer com os jogadores, né? A África tem 54 países e mais de 1,4 bilhão de pessoas. A Ásia tem gigantes populacionais como China, Índia e Indonésia. A América do Norte tem os Estados Unidos. A Oceania tem a Austrália e Nova Zelândia. Nenhum desses territórios chegou sequer a uma final de Copa do Mundo. Isso não é coincidência. É o produto acumulado de decisões econômicas, históricas e estruturais que começaram no século XIX e ainda determinam os resultados do futebol hoje. O que a ciência diz? Em 2009, o jornalista britânico Simon Cooper e o economista Stefan Zimanski publicaram um livro chamado Soccernomics, que se tornou uma referência acadêmica sobre a economia do futebol. A tese central é simples e poderosa. O desempenho de uma seleção nacional pode ser razoavelmente previsto por 3 variáveis: população do país, renda per capita e experiência acumulada em futebol internacional, medida pelo número de anos que o país joga em nível competitivo. Cada uma dessas variáveis faz sentido intuitivo, mas a combinação delas explica quase tudo. População significa tamanho do banco de talentos. Quanto maior o país, mais jogadores em potencial existem para serem selecionados. Renda per capita significa a capacidade de investir em infraestrutura esportiva, academias, treinadores... Capacidade, né, pessoal? Às vezes a capacidade não reflete na efetivação desse investimento, né? Aí eu acho que é por isso que a gente não tem, por exemplo, hoje uma seleção japonesa tão forte. Muito melhor, porque eles recentemente começaram, né, a investir em futebol, né, o tal do... É o plano Blue Lock lá que eles falam, que é para formar os jogadores para competir mesmo, né? Mas é recente, então ainda tá em formação isso. E já tá dando resultado, né? Porque eles deram um jogo difícil para a seleção brasileira e tem mostrado resultados muito bons internacionalmente nos últimos anos.
jogadores qualificados e nutrição adequada desde a infância. E Aí, ó, que eu falei da nutrição adequada desde a infância. Mano, isso é muito importante. Isso é muito importante. Qual é a chance de você ter um jogador de 1,95 m, atlético, com todos os órgãos saudáveis, tudo saudável no Brasil, né? Comparado à Noruega. experiência acumulada significa conhecimento tático, cultura de jogo e familiaridade com as pressões do alto rendimento internacional. O que Kuipers e Mansky descobriram é que, ajustando para essas três variáveis, alguns países estão exatamente onde deveriam estar e outros surpreendem, para cima ou para baixo. Brasil e Argentina estão acima do esperado para o seu PIB, porque compensam renda com cultura de jogo e tamanho de população. E também, pessoal, eu acho que não é só questão de cultura de jogo. No Brasil, principalmente no século XX, né, século passado, o Brasil ainda é um país pobre, mas era um país mais pobre ainda. Hoje a gente é um país que está bem melhor. Não quer dizer que está bom, né? Quer dizer que está bem melhor. Quer dizer que no passado era pior. Mas para a grande maioria dessas crianças, qual que era a única saída delas da periferia? Tornar um jogador de futebol. Hoje, ainda é, né? Ainda é. Só que tem outras possibilidades também. Tem outras. Se popularizou muito os esportes, então, tipo, diversificou para onde que os possíveis atletas estão indo, né? Essas crianças que gostam de esporte, que gostam de se movimentar, elas não estão investindo mais só no futebol. Então, está dispersando os nossos talentos para outras modalidades, outros esportes que o Brasil tem se destacado também recentemente, né? Por exemplo, ginástica olímpica, né? Tanto masculino quanto feminino. O que mais? Natação com o César Cielo lá. Agora teve o Guga, né? Mas agora recentemente o João Fonseca ali, o tenista brasileiro. Como a gente tá numa situação econômica um pouco melhor, nem todo mundo tá jogando só pra futebol. Até porque outros esportes se popularizaram, né? Tá mais acessível. Com a internet tu consegue conhecer outros esportes. Antigamente não, era só futebol. O que tava na TV era futebol. Então, acho que isso pesa muito. Os Estados Unidos estão muito abaixo do esperado para o seu tamanho e riqueza, porque o futebol chega tarde na hierarquia do esporte americano. Exatamente. Além de eles não terem que jogar pra mudar a realidade deles, né? Eles podem jogar por amor ao esporte, digamos assim. Eles têm outros esportes que eles amam, né? Futebol americano, beisebol, basquete. E vários países africanos se saem melhor do que seus indicadores econômicos sugerem, o que revela que o talento existe. O que falta é outra coisa. E é aquilo que eu falei. Eles têm o talento, mas eles não têm a estrutura, não têm a medicina de ponta, não têm a nutrição adequada desde o nascimento, né? Desde o pré-natal, desde a mãe deles, né? Já não tem uma alimentação adequada, porque geralmente essas pessoas elas vêm da periferia. Por que a Europa vence? O motor financeiro da Champions League. Para entender por que os países europeus dominam o futebol mundial, você precisa entender o que a Liga dos Campeões fez com o futebol nas últimas 3 décadas. A UEFA, a Confederação Europeia de Futebol, distribui quantidades de dinheiro que não tem comparação em nenhuma outra parte do mundo. Na temporada 2024-25, as competições de clubes da UEFA, a Champions League, Europa League e Conference League, distribuíram em prêmios um total de 4,4 bilhões de euros. O PSG, campeão da Champions League naquela temporada... Bilhões de euros. Muita gente não tem noção do que é o bilhão em comparação a 1 milhão, né? Pra pensar que são 1000 vezes 1 milhão pra dar 1 bilhão. Embolsou sozinho 144 milhões de euros. A vice-campeã Internazionale recebeu 136 milhões. O Arsenal, que nem chegou à final, levou 117 milhões. Para ter uma referência de escala, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, distribui em prêmios na Copa Africana de Nações um valor total da ordem de dezenas de milhões de euros para dezenas de países dividirem. Esse dinheiro... Dezenas de milhões para praticamente 1/3 de uma dezena de bilhão.
não é só prêmio esportivo. Ele entra nos clubes europeus e é reinvestido em academias de formação, em estruturas de análise de desempenho, em médicos e fisioterapeutas, em alimentação de atletas jovens, em tecnologia de treinamento. Um clube europeu de segundo escalão que participa da Conference League, a terceira competição europeia, recebe mais em prêmios do que a maioria dos clubes africanos vê em décadas. O efeito prático é o seguinte: os melhores jovens talentos do mundo inteiro são atraídos para a Europa, porque é lá que o dinheiro está, e é lá que as carreiras se constroem, e é lá que o nível de jogo é mais alto. Isso cria um polo de concentração de talento que se retroalimenta continuamente. Os melhores jogadores vão para a Europa, o nível técnico da Europa sobe, a Europa ganha mais jogos internacionais, os direitos de transmissão valem mais, o dinheiro aumenta e o ciclo recomeça. O paradoxo da África, talento que enriquece outros. A África é o caso mais paradoxal do futebol mundial. O continente produz talento em abundância. Basta olhar as escalações dos principais clubes europeus para encontrar jogadores de origem africana em praticamente todas as posições. Mas esse talento é sistematicamente extraído do continente antes de chegar à maturidade. Um jovem de 16 anos, nascido em Camarões, no Senegal ou na Costa do Marfim, que demonstra potencial excepcional, é recrutado por clubes europeus ainda na adolescência. Ele vai jogar nas divisões de base de um clube português, belga, holandês ou francês, onde recebe treinamento. Só lembrando aqui, eu lembrei desse detalhe aqui, ó. O Lamine Yamal, ele é filho de pai marroquino. Ele se identifica muito com Marrocos. Ele até pensou em jogar pela seleção marroquina, mas ele preferiu a seleção espanhola. Ele nasceu na Espanha, né? Cresceu na Espanha, então não é nenhuma surpresa também. Mas o que é o Marrocos, né? Que eu falei anteriormente, que é uma seleção que está surpreendendo, que tem chance real de ser campeã. Por que o Marrocos tem chance real de ser campeã, pessoal? Marrocos, de uns anos para cá, resolveu resgatar o futebol deles. A federação deles percebeu que eles tinham muitos talentos marroquinos atuando em outras seleções, né? Na Holanda, na própria Espanha, né? Na Bélgica. E aí o que eles fizeram, né? Eles buscaram investir e resgatar esses talentos. Como que eles fizeram isso? Como que esses caras estavam jogando nessas outras seleções, né? Porque um tempo atrás tava precisando muita mão de obra barata, né? Na Europa. E isso provocou uma diáspora de marroquinos lá pra, né, Bélgica, Holanda, Espanha, né? O pessoal foi pra lá. Foi incentivado a imigração, eles foram. Mas, como a maioria dos imigrantes, eles não perderam a conexão com as suas raízes, porque eles também não eram tão, como é que chama? Eles não eram assimilados, né, pela cultura local, né? Eles eram marginalizados. Então, esses jogadores, apesar de terem nascido em países diferentes, alguns nascidos na Holanda, outros na Espanha, outros na Bélgica, outros na França, Inglaterra, apesar de eles terem nascido nesses países, eles tinham mais identificação com a sua raiz marroquina. E apesar de serem marroquinos, eles contavam com a estrutura e desenvolvimento do incentivo desses países europeus aí consolidados que têm uma história no futebol, têm um investimento pesado em futebol. Então o que acontece? Eles se formaram na Europa e atuam na seleção marroquina. Não é todos, né? Mas é uma boa parcela. O excepcional é recrutado por clubes europeus ainda na adolescência. Ele vai jogar nas divisões de base de um clube português, belga, holandês ou francês, onde recebe treinamento de alto nível, alimentação adequada, estrutura médica e exposição a um futebol tecnicamente superior. Ao longo de sua carreira, esse jogador desenvolve suas habilidades completamente dentro do sistema europeu e pode escolher defender a seleção do país africano onde nasceu ou, em alguns casos, naturalizar-se e jogar pelo país europeu onde cresceu. O caso da França é o exemplo mais eloquente desse mecanismo. A seleção francesa que venceu a Copa do Mundo de 2018 era composta em grande parte por jogadores de origem africana, filhos ou netos de imigrantes de países como Camarões, Guiné, E ainda é, né? Mali, Argélia, Marrocos e Congo. O talento era, em boa medida, africano.
A estrutura que o desenvolveu era francesa. O título foi da França. Isso não é um julgamento moral, é uma descrição. E outra coincidência, né, pessoal? Qual é o fator comum entre essas pessoas de ascendência africana morando na França? São pessoas marginalizadas, né? São pessoas de origem humilde, são pessoas da periferia. E buscaram no futebol a chance de sair desse ciclo aí, sair da pobreza, né? Digamos assim. De como o sistema funciona. A Europa. E talvez também, né? Agora estendendo um pouco mais, talvez tenha sido mesmo a única alternativa para a maioria deles. E a gente sabe que é muito difícil você mudar de classe social hoje sem ser por alguma sorte muito grande. Construiu a infraestrutura econômica que atrai talentos globais e os transforma em campeões europeus. A África possui os talentos, mas não possui a infraestrutura para retê-los e desenvolvê-los dentro de seus próprios sistemas. Por que o Brasil e a Argentina desafiam a lógica do PIB? Há uma aparente contradição no modelo de Cooper e Szymanski que precisa ser explicada. Se renda per capita é um dos 3 fatores que predizem o sucesso no futebol, como o Brasil e a Argentina, países de renda média com enormes desigualdades internas, dominam o futebol mundial ao lado de potências econômicas como a Alemanha e França? A resposta está no papel que o futebol ocupa. E é aí que chega no ponto que eu queria falar também, que é o seguinte. Eu acho que dominava, né, o futebol. Eu acho que não é uma coisa que a gente tá vendo nessa Copa do Mundo. Por exemplo, o que aconteceu Brasil e Noruega, né? 30% de posse de bola. Como que isso aconteceu? Como que a gente teve que jogar tantos jogadores tão velhos, uma seleção que tem história, né? Que provavelmente já era para ter gerado novos talentos para substituir o Casemiro, para substituir o Danilo. Não que eles sejam ruins, né? Casemiro teve atuações ruins, Danilo também. Mas não são jogadores ruins. Mas por que não tinha outros caras com mais gás, outros caras mais novos ali para substituir eles? Justamente porque tem esse funil de que para você ser notado e receber um mínimo de investimento, você tem que ser muito fora da curva. E aí daí você pensa, pô, mas jogador de futebol no Brasil, o cara é rico. Será que é rico? Eu tava vendo esses tempos uma estatística, né? Que 80% dos jogadores de futebol brasileiros recebem menos de R$1.000. Menos de R$1.000. Aí tu vai dizer, como assim, né? Existe algum jogador no Grêmio que recebe menos de R$1.000? Existe algum jogador no Botafogo que ganha menos de R$1.000? Algum jogador no Flamengo que ganha menos de... Não, óbvio que não. Mas, tu já viu quantos times tem na Série D? Já viu quantos caras vivem profissionalmente, digamos assim, do futebol na Série D? Ou até em divisões de acesso à Série D, por exemplo, amadoras. Mano, esse pessoal, apesar de, né, serem de ligas totalmente desconhecidas, né, eles são jogadores de futebol profissionais, entendeu? Eles estão muito mais próximos do Messi do que eu tô deles, por exemplo. Então, como que esses caras vivem com R$1.000, pessoal? Como é que esses caras vivem com R$1.000? Eles não vivem, eles têm que ter outro emprego. Como é que esse pessoal tem um tratamento pra uma lesão com R$1.000? Eles não têm, eles mancam. Só isso. Como que esse cara ele vai ter uma nutrição adequada com R$1.000? Ele não tem. Ele come o que dá no dia que dá. Às vezes não dá nem pra comer todo dia. E é 80% dos jogadores. Então, como que é possível, né? Como é que você vai desenvolver um futebol de ponta se tem grandes possíveis talentos ali que não puderam se desenvolver por questões de estrutura, por questões de nutrição, até por questão de saúde, que poderia ser resolvido com, né, investimento. Como veículo de... E eu acho que a mesma coisa acontece na Argentina. Eu conheço mais assim os dados do Brasil, mas da Argentina eu acredito que seja a mesma coisa. Nosso vizinho aqui. Mobilidade social nessas sociedades.
No Brasil e na Argentina, futebol não é um hobby ou um esporte, entre outros. É, para vastas parcelas da população de baixa renda, Lionel Messi, talento indiscutível, né? O time na Argentina viu esse talento, mas não achava que era o suficiente para valer a pena um investimento. Agora, pergunta pro Barcelona se arrependeu desse investimento, né? uma das poucas trajetórias plausíveis de ascensão social. Isso cria uma pressão seletiva, Ó, isso aí que o cara falou é muito importante. Vou voltar um pouco. entre outros. É, para vastas parcelas, ocupa como veículo de mobilidade social nessas sociedades. No Brasil e na Argentina, futebol não é um hobby ou um esporte, entre outros. Isso aí. Para vastas parcelas da população de baixa renda, uma das poucas trajetórias plausíveis de ascensão social. Isso cria uma pressão seletiva brutal. O jovem talentoso, que em outro contexto poderia ter se tornado engenheiro ou médico, direciona toda a sua energia para o futebol, porque lá está a oportunidade. Você virando profissional, ganhando uma grana, qual a primeira coisa que você faria com o dinheiro ganhando assim? Ajudar meus pais, É? minha família. E pra você, o que você compraria pra você? A competição interna é tão intensa que produz um nível técnico elevadíssimo antes mesmo de qualquer intervenção institucional. Além disso, o Brasil tem uma vantagem de escala que poucos países no mundo possuem. É o quinto maior país do planeta em população, com 215 milhões de pessoas. E o futebol é praticado com intensidade em todas as regiões, em todas as classes sociais e em todos os contextos urbanos e rurais. São um torneio de alto nível. Essa memória institucional, o saber ganhar e perder Copas do Mundo, não é trivial. É um ativo que demora décadas para construir. A Ásia e o enigma da população. A Ásia apresenta outro paradoxo. O continente tem mais de 4 bilhões de pessoas. Só que o futebol não tá difundido lá, né, pessoal? A China tentou com o Oscar, tentou com o Hulk, trouxe outras estrelas também de outras partes do mundo pra levar e popularizar o futebol lá. Não deu certo. Por que não deu certo? Não sei. Não me aprofundei nesse tema ainda, mas não deu certo. Não é um esporte popular lá ainda. Mais da metade da humanidade. China, Índia, Indonésia, juntas. Eles até levaram uma Copa do Mundo, né? Eles buscaram a Copa do Mundo de Pequim, ou não? Tô falando... Acho que teve, né? Deixa eu confirmar aqui. Não, eles não levaram, foi as Olimpíadas. Eu confundi, pessoal. Foi mal. Somam quase 3 bilhões. Se população fosse o único fator, a Ásia dominaria o futebol mundial, mas nunca chegou perto de uma final. O que falta é tempo e prioridade cultural. A China, o maior exemplo, tem um histórico de interesse institucional no futebol relativamente recente. O país construiu academias, trouxe treinadores europeus e investiu em ligas domésticas, mas o processo de formação de uma cultura de futebol de alto nível leva gerações, não anos. O Japão e a Coreia Teve o Zico também no Japão. do Sul são exceções que confirmam essa regra. São os países asiáticos que mais cedo desenvolveram federações profissionais, ligas estruturadas e tradição de formação de base, e são justamente os únicos países asiáticos que já chegaram às quartas de final de uma Copa. A Coreia do Sul chegou às semifinais em 2002, no torneio que co-sediou Isso aí foi surpreendente, pessoal. Isso aí foi surpreendente. Que eles eram um país sede junto com o Japão, né? com o Japão, o que lhe deu vantagem logística e atmosfera favorável. Mas nenhum país asiático conseguiu repetir esse desempenho de forma consistente. O talento existe, a população existe, o dinheiro também existe, especialmente no Japão e na Coreia. O que ainda não existe em escala suficiente é a experiência acumulada e a densidade de uma cultura de futebol competitivo construída ao longo das décadas. Eu acho que hoje em dia, principalmente, esse ponto de experiência acumulada ele não pesa tanto, né? Apesar de que parece que tem uma causalidade aí, né? A gente segue tendo como favoritos os 8 países que ganharam. Mas eu acho que hoje em dia não pesa tanto mais. Até porque está muito mais difundido tudo que é informação. Você consegue se atualizar no quesito estratégico, por exemplo, ao mesmo tempo que as outras seleções. Marrocos e a janela que está se abrindo. Aí, olha, O vou falar de Marrocos de Marrocos agora. 2022 foi o momento mais próximo que o futebol africano chegou de quebrar o monopólio europeu e sul-americano. A equipe marroquina eliminou a Espanha nas oitavas, Portugal nas quartas e só perdeu para a França nas semifinais. 2 seleções tradicionalíssimas, né? Portugal nem tanto, mas a Espanha bastante. E depois perdeu para a França.
Marrocos vai enfrentar de novo a França nessa semifinal, eu acho. Vamos confirmar aqui pra ver se eu não tô falando bobagem de novo. Isso aí, Marrocos e França. Só que Marrocos nessa Copa tá muito mais forte que na outra Copa. A França tá igualmente forte, né? A França continua forte. Mas eu acho que agora existe chance real de Marrocos ganhar da França. E passar de fase, né? Sem ganhar mesmo, empatando, indo pra prorrogação, pênalti. O mesmo time que seria campeão do torneio. Terminou na 4ª posição, o melhor resultado africano da história. O que Marrocos fez de diferente? Combinou de forma inteligente os dois mundos que a estrutura do futebol moderno coloca em tensão. A seleção era composta majoritariamente por jogadores nascidos ou formados na Europa. Aí, ó, aquilo que eu falei antes. França, Espanha, Holanda, Bélgica, mas que escolheram defender a bandeira marroquina. Eram africanos com passaportes europeus e com toda a formação técnica que o sistema europeu proporciona, mas jogando para um país africano com uma identidade coletiva muito forte. Essa estratégia não é exclusiva do Marrocos. Vários países africanos têm recrutado ativamente jogadores da diáspora, mas o Marrocos executou com uma coesão tática e uma intensidade que surpreendeu o mundo. E o resultado foi histórico. Agora, em 2026, o Marrocos está no grupo do Brasil. Os dois países que simbolizam duas trajetórias diferentes no futebol mundial, dividindo o mesmo grupo, obrigados a E deu trabalho pro Brasil, né, na fase de grupo. Aquele jogo foi tenso. se enfrentar logo na fase inicial. É um encontro carregado de significado muito além dos 3 pontos em disputa. A pergunta que fica é possível um país africano, asiático ou norte-americano vencer uma Copa do Mundo no futuro? A resposta honesta é sim. Exatamente. Eu acho que é possível e eu acho que a gente tá cada vez mais próximo disso acontecer. Justamente por conta daquilo que eu falei antes, né, pessoal? A parte tática, estratégica do futebol, ele tá ficando muito mais parelho, né? As seleções, elas estão elevando o nível. As seleções principais, aí, as favoritas, elas estão um limite de nível, por exemplo, enquanto o restante do futebol mundial continua evoluindo. Então, vai chegar um ponto que vai ser muito mais provável de acontecer uma série de zebras que leve uma seleção nova a ganhar a Copa. Mas o caminho é longo e depende de transformações estruturais que vão além do futebol em si. O primeiro fator é a infraestrutura econômica doméstica. Para reter talentos e desenvolvê-los em alto nível dentro do próprio país, é necessário criar ligas domésticas com capacidade de pagar salários competitivos. O Japão está nessa trajetória. A J-League tem crescido e alguns jogadores japoneses estão optando por permanecer no país em vez de emigrar para a Europa, mas é um processo lento. O segundo fator é um modelo de formação de base. A Europa leva vantagem porque construiu ao longo de décadas um sistema de academias que identifica talentos desde a infância, com nutrição, treinamento especializado e acompanhamento psicológico. Montar esse sistema do zero custa tempo e dinheiro que poucos países fora da Europa e da América do Sul têm disponíveis. O terceiro fator, e talvez o mais importante, é a experiência internacional acumulada. Esse é o único dos 3 fatores. Eu não acho o mais importante. Como eu falei antes, eu acho que está cada vez mais irrelevante essa experiência internacional acumulada. É óbvio que se você vai começar a investir no esporte, vai começar a investir na formação, vai começar a investir numa liga, o resultado não vai ser imediato. E até tu alcançar um objetivo grande, por exemplo, uma Copa do Mundo, uma boa classificação, né? Uma Copa das Confederações, sei lá, até chegar lá tu já vai ter construído uma história e um histórico, né? Assim. Que simplesmente não tem atalho. Você não Mas eu acho que não é a razão, né? não pode. Eu acho que é um... Isso é a palavra. Acho que é uma consequência desse ponto de formação aí, de você começar a investir e, de fato, desenvolver. É uma consequência, não é um pré-requisito isolado. Uma coisa que acontece separado do desenvolvimento do esporte, que nem foi no Brasil. De comprar experiência. Ela precisa ser construída Copa a Copa, geração a geração, acumulando a memória de como se vence e como se perde em alto nível. O Marrocos está nesse processo, o Japão também, mas chegar ao topo ainda vai levar tempo.
O mapa do futebol mundial é também um mapa de poder econômico e histórico. Os países que dominam a Copa são os mesmos que mais cedo adotaram o esporte, que construíram as estruturas econômicas para desenvolvê-lo em alto nível e que acumularam décadas de experiência competitiva internacional. Europa e América do Sul não dominam porque são naturalmente superiores, dominam porque tiveram uma vantagem histórica enorme e porque o dinheiro do futebol moderno, concentrado nas ligas europeias, criou um sistema que perpetua essa vantagem. Como eu falei, eu acho que não é a causa, né? Eu acho que é uma consequência da outra causa, que daí é uma causa mesmo. O Marrocos de 2022 mostrou que essa lógica pode ser desafiada. A Copa de 2026, com 48 seleções e um formato que dá mais chances aos outsiders, pode produzir surpresas. E produziu. Quem assistiu aí Senegal, quem assistiu Costa do Marfim, quem assistiu Cabo Verde, obviamente, quem assistiu República Democrática do Congo, quem assistiu o Paraguai até que é tradicional, né? É um país que tem bastante futebol. Mas para que o mapa realmente mude de forma permanente, não bastará um resultado surpreendente no torneio. Será necessário mudar as estruturas econômicas que determinam quem tem acesso ao melhor futebol do mundo. Enquanto isso não acontece, o jogo dentro de campo continua sendo determinado pelo jogo fora dele. Muito obrigado por assistir. Pessoal, eu acho que eu acabei falando tudo que eu tinha pra falar aqui. Eu gostei bastante do vídeo, ele tocou em vários pontos que eu achava muito importante mencionar aqui. Consegui falar um pouquinho em cima também. Comenta aqui no vídeo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham dessas explicações aí que eu passei. E bota a opinião de vocês aí também. Próximo vídeo eu vou tentar trazer uma coisa mais animada, porque eu não tô animado depois dessa eliminação pra Noruega, pessoal. Eu não tô feliz com o que eu vi ontem. 30% de posse de bola. Terrível. Eu acho que tem que mudar muita coisa no futebol brasileiro aí. E sim, eu acho que um problema institucional. A CBF é muito suja. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.